Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast. Estou com meu amigo Paulo aqui. Paulão, meu parça. A Bruna. Tudo bom? Eu, Brunão. E vamos começar mais um podcast hoje conversando sobre muita coisa. Eles são influencer, eles churrasqueiro. Gosto. E o Paulo tava brincando que ele é churrasqueiro e o hobby dele é dentista. A gente atende nas horas vagas. Pelo menos pela naturalidade e o jeito que você leva, com certeza o trabalho seu é quase um hobby, né? Eu gosto muito de atender. Eu gosto bastante. É isso. Bom, então, bora começar esse podcast. Vou passar a palavra pro Brunão e a gente mete marcha. Isso aí, galera. Boa noite. Bruno Nakati na área. Recebemos, dois convidados especiais, a doutora Bruna, especialista em harmonização facial, o nosso doutor aí das celebridades, especialista em lente de contatos, doutor das celebridades aí, os pessoal que tá com os dentão na estica. Dois de milhões. Ó o responsável aqui, ó. O responsável pelo sucesso, né? É isso aí. E vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E vai fazer a batida aqui? Vamos, né? Aqui, ó. Senhoras e senhores. Os homens aqui, eles mesmo. Que derrubamos até o celular. Vamos que vamos. Obrigado pelo convite, gente. Eu vou passar a palavra para você, se você puder se apresentar e contar um pouquinho. E outra coisa também, pedir uma gentileza para vocês. Se vocês puderem pedir para quem está assistindo, seguir também o canal. Que se tiver no YouTube, se tiver no Spotify, curtir lá. Já tem, só da gente soltar aquele spoilerzinho ali, o pessoal já gostou bastante. Já tem muita gente que com certeza já foi acompanhar e já tá seguindo e gostando bastante. É isso aí. Bom, eu sou o Paulo Antonioli, dentista, churrasqueiro nas horas vagas, quer dizer, ao contrário, dentista nas horas vagas. E, bom, acho que me apresentar aí vai ser durante o nosso episódio aí hoje, que a gente vai falar bastante. Boa. E aí, doutora, como que tá o negócio aí? Prazer, gente, receber a gente aqui para contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa vida e para chegar onde a gente tá. Acho que é um hobby fazer as pessoas sorrirem cada vez mais, se sentirem belas, se olhar no espelho e se sentir bem consigo mesma, porque bem consigo mesma conseguem fazer autoestima, né? Melhorar a vida, vai caminhando sempre melhor. então é isso, essa é o nosso trabalho, fazer as pessoas se sentirem melhor, e a gente vai contar um pouquinho para vocês. Acompanhem lá, que tem muita coisa que a gente vai soltando e contando para vocês, que às vezes a gente nem percebe que a gente fez tanta coisa. Não, eles já contaram um pouco no bastidor, tudo o que eles fizeram, da onde que eles saíram, né? E o caminho deles, tenho certeza que vocês vão curtir muito. É isso aí. Então, pessoal, eles são um casal, né? Estudaram junto na faculdade, se conheceram e construíram tudo hoje que vocês estão colhendo junto, né? E é legal a gente compartilhar um pouco, falar um pouco sobre empreender, né, em casal. Poucos casais fazem isso, mas hoje, tá virando muito comum e não é fácil, né? Casal empreender. Toda sociedade é um casamento, né? Então, aqui é um casamento duas vezes. O casamento aí na vida. Demorou um pouco para sair esse casamento, mas saiu. E o casamento... Quem é a patente mais alta? Quem é o CEO, quem é o diretor aí? Eu acho que... Ih, gaguejou, perdeu. Sou eu. Ele tem a ideia e eu falo se vai dar certo ou não, se a gente vai pra frente ou não. O Paulo é o mais sonhador, eu sou mais pé no chão. Acho que toda a sociedade lógica, tem, né? Tem que ter esse balanço. Ou tá dentro de si mesmo esse balanço, né? Mas é mais fácil, eu acho que quando você tem duas pessoas dividindo ideias e compartilhando tudo. Que ele era apaixonado. Você viu, né? No mínimo vai ter que passar no JK ali e comprar uma bolsa. Depois, vai ficar caro isso daqui, viu? É legal ver casal empreendendo, né? Você escolhendo os frutos que vocês plantaram lá atrás. Eu queria que vocês começassem falando, um pouco do começo, né? Antes de vocês se conhecerem. Você falou que passou um pouco empreendendo com seu pai, né? Aprendeu algumas habilidades ali que hoje agregam muito, né, nos seus resultados. E depois, como vocês conheceram, mudaram do lugar que vocês começaram, tal, e vamos lá. Lá atrás, né, quando a gente estava... eu comecei ali a faculdade muito, muito cedo, com 17 anos eu já comecei a faculdade.
não vou falar que entrei na faculdade, porque a faculdade era só passar, você já estava dentro, né? Então a faculdade era tranquilo. Então, comecei a faculdade muito cedo e para poder ter algumas liberdades, algumas regalias, vamos se dizer, meu pai falou assim, poxa, começa a trabalhar. Só que a faculdade era integral, então eu não tinha como trabalhar, arrumar um emprego realmente. Porque a faculdade às vezes ia até 4 da tarde, 5 da tarde. Então onde que eu ia arrumar um trabalho, onde eu, sei lá, começasse muito tarde e fosse até mais tarde ainda, e no outro dia eu ia ter que estar às 7 na faculdade. Então assim, óbvio, se eu precisasse, ok, mas não precisava, então meu pai falou, vem trabalhar comigo. Então lá eu comecei meu pai tinha uma drogaria, tinha uma farmácia de rua, e lá eu comecei a limpar prateleira, limpar chão, ouvia muito o pessoal vendendo, então os balconistas, os farmacêuticos, como que eles faziam ali a venda, e era uma venda de medicamento, não é uma venda de um produto qualquer, né? Uma venda muito responsável. Você não pode trocar um anti-inflamatório por um analgésico, senão você muda o tratamento do paciente. Porém, você tinha que fazer, às vezes, determinadas trocas sem mudar o resultado final, né, daquele... Técnica. Exatamente. Alternativas ali, né? Tinha que dar alternativas. Então, estava começando, por exemplo, a época dos genéricos, né? Então, eu peguei toda essa mudança e ali acho que foi onde eu aprendi muito a minha parte comercial, que a faculdade não entrega, né? A faculdade, ela te entrega muito a parte técnica mesmo, aprender, atender, pôr a mão na massa, mas... Quando você sai, você tem que vender tudo aquilo. E aí, né? Hoje não. Tudo é vendas, né? Sim. Você está sempre vendendo. Até quando você não é um empreendedor. Quando você trabalha em uma empresa para alguém, você está vendendo o seu trabalho também. Né? Você está a todo momento vendendo. E ali acho que foi a parte comercial, onde eu aprendi que tudo é venda. Você tem que aprender a vender. E a vida é vender. Está vendendo a todo momento. E ali a gente foi... a gente não, no caso era só eu. E terminei a faculdade... Quando eu estava no fim da faculdade, onde a gente se conheceu. Um ano antes de se formar, né? Eu entrei na faculdade. Eu comecei a faculdade depois de ter feito 6 meses de publicidade. Eu fiz o colégio, repeti um ano. E aí eu falei assim... Ela é das minhas. Não foi fácil. Aí eu falei, bom, vou fazer publicidade porque eu não sei o que eu quero fazer. Eu tinha 2 certezas na vida. Direito e engenharia eu não iria fazer. Mas o que fazer eu não sabia. Eu falei, vou fazer publicidade. Porque quando a gente não sabe fazer, a gente faz administração, né? Ou faz publicidade e alguma coisa relacionada ao marketing. Eu falei, bom, marketing vai me ajudar em qualquer outra coisa que eu vá fazer. Então, vou fazer publicidade. Fiz 6 meses, eu entrava na sala de aula e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ler um livro, mas não tá fazendo o menor sentido eu tô aqui. Pra mim, tô sendo um tempo ocioso. Não tô me identificando. Demorei 6 meses pra criar coragem e falar pro meu pai que não ia ser isso. E aí, porque a pergunta ia vir, o que você vai fazer? Eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia. Uma referência que eu tinha, assim, era o meu padrasto, que era dentista. E se eu falasse que eu ia fazer odontologia, eles iam ficar felizes. Então, foi por isso que eu comecei a fazer odonto. E aí, em pouco tempo, fazendo odontologia, eu falei assim, acho que a área da saúde realmente é o que eu quero, porque eu me encontrei ali. Então, eu gostava realmente da faculdade de odonto, de fazer o que eu estava fazendo na faculdade, mas também não tinha nenhum outro trabalho. Graças a Deus, meus pais podiam pagar a faculdade e não me exigiam um trabalho. Então, a faculdade era a mesma, então, da mesma forma, era integral. A possibilidade que eu teria de arrumar um trabalho era de madrugada. E no dia seguinte, às 7 da manhã, estava começando a aula. Então, como a gente falou que não seria uma necessidade, não era nem minha e nem dele, não tinha por que trabalhar nesse horário para fazer a faculdade junto. Então, eu terminei a faculdade, ele já tinha 1 ano e meio, consultório, 2 anos, que o pai dele tinha comprado para você. E aí eu comecei a trabalhar. No primeiro mês, todo dentista, ou a gente vai trabalhar para alguém, mas geralmente a gente entra imaginando que vai trabalhar para si mesmo, né? Ser autônomo. Então, essa era uma vontade minha, ter o meu próprio consultório, ser autônomo, e sempre foi a vontade dele. Então, sempre partimos para esse lado de trabalhar para si mesmo, né? Minha família, ela vem do comércio, então sempre teve empresa. Né? E os meus também, porque meu pai tinha
era representante comercial, meu avô representante comercial, e minha mãe veio da parte de indústria, onde meu avô tinha indústria e trabalhou alguns anos como representante também. Mas então a gente sempre foi da área daí da venda, né, de comércio. Legal. Aí quando a gente compra, quando eu compro a primeira clínica, né, meu pai compra para mim a primeira clínica, que era lá no centro de São Paulo, era uma clínica mais voltada para um público mais popular. Eu meio que caí num golpe. Porque, assim, o dono da clínica agendava comigo só de quarta-feira para ir ver a clínica, ver o movimento da clínica. Só que eu não sabia que ele só atendia lá de quarta-feira. Então, óbvio, de quarta-feira a agenda era cheia. Só que segunda, terça, quinta e sexta não tinha dentista, não funcionava a clínica. Sem malícia, sem nada, eu ia lá toda quarta-feira, legal, lotada. É isso, né, show. Aí meu pai foi lá, comprou a clínica pra mim e tal, falou, daqui pra frente você toca, né. Só que aí na hora que eu assumi, não era nada daquilo. E aí, putz, às vezes tinha mês que não tinha como pagar o aluguel, você tinha que se virar nos 30 pra pagar o aluguel e, né, tendo que se esforçar lá, e ela tava pra se formar. Tava quase ali, né, já na retinha final, um ano e pouquinho. E aí eu comecei a fazer um curso de implante e ortodontia, né? Foi. Eu começo a fazer esse curso de implante e aí lá nessa clínica do centro, porque eu falei, eu preciso fazer isso aqui funcionar. Né? Também porque a clínica, você começou a fazer a orto porque a clínica tinha muito paciente de ortodontia. Então, que era o que dava maior fluxo e parecia que tinha muito paciente. Então, você também falou assim, vou fazer orto pela necessidade. Aí eu peguei, eu tinha uma gráfica no corredor e aí cheguei pros caras lá e falei assim, pô, eu precisava fazer uns panfletinhos, né, da minha clínica, me apresentei e tal, só que do corredor, tem como eu te pagar. Não tinha rede social, né? Não tinha. Era o Instagram da época. Na época era site, muito caro, era panfleto, flyer, não sei o quê. Flyer, ou seja, ia pra jornal, televisão, aí a gente já tá falando de valores astronômicos, né? Essas eram as pessoas que era ali, era ir de branco, faziam ainda o marketing. Era ir almoçar ali na padaria da esquina, ir no sei aonde, na papelaria, esse era o marketing. E aí eu peguei, fui lá no corredor, lá, o cara da gráfica, falei, tem como você fazer e tal, só que eu não tinha, né, como pagar ali o valor que ele precisava. Eu falei, não tem como eu te dar, sei lá, eu te acerto todo mês um valor em dinheiro e tal. Aí o cara era mó gente boa, doutor, eu faço pra você, depois você acerta aí comigo. Tá bom, beleza, fui lá, fiz, sei lá, 5.000 panfletinhos, clínica odontológica, não sei o quê, nananana. Fui lá nos lugares que eu já almoçava, que eu já tinha feito ali o meu network da região. E coloquei os panfletinhos no balcão mesmo. Então a pessoa ia pagar ali no balcão da padaria, tava meu panfletinho lá. Certo. Só que, cara, os panfletinhos e nada, não ia ninguém. É muito próximo ali do poupa-tempo da Sé, né? E tem muito ali, quem já foi ali naquela região, tem o pessoal das fotos. Então você chega lá, o pessoal fica te oferecendo foto 3x4. Foto. Aí comecei a ficar conhecido. E aí o pessoal, você que é o doutor ali da Silveira Martins, você que é o doutor ali, você que é o... sou. Você que colocou os panfletinhos aí em tudo que é lugar? Coloquei. Ele então, só que você sabe que aquela clínica ali é queimada na região, né? Aí eu, oi? Ele Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu não coloquei sob nova direção, não coloquei nada. Eu tinha que pagar aqueles panfletos ainda. Como é que eu ia fazer outros panfletos? Aí eu falei assim, bom, vou fazer um carimbo sob nova direção, vermelhão, do tamanho do panfleto. E vou tacar lá. E vou recolher tudo. Comecei a passar, tinha uma secretária, uma recepcionista, era eu e a recepcionista na clínica. E aí falei, a senhora me ajuda, era uma senhora de idade. E aí ela falou, a senhora me ajuda e vamos recolher todos os panfletinhos, começar a carimbar sob nova direção e pôr de volta. A gente carimbou 5.000 panfletos. Já devia ter ido uns 1.000 embora, uns 4.000 panfletos. E aí começamos a carimbar sob nova direção. Aí começou o pessoal, tem clínica odontológica ali, é um dentista novo, tal. Começou o pessoal a ir lá na clínica. Que legal, que legal. E o que acontece? Você falou sobre você ter feito a faculdade, e a faculdade, quando você termina, basicamente a faculdade já não te dá bagagem comercial, né? Não, zero. E, bom, aí você falou, a gente sabe, né, que você, conversando aqui nos bastidores, que você está começando uma turma de mentoria, tudo mais, começando assim, né? É um projeto antigo, mas tem ganhado força nos últimos 3 meses, né? Isso. E você acha, o seu projeto, ele complementa isso? E qual um dos maiores ensinamentos que você leva nisso?
Essa bagagem que eu entrego, ela assim, na mentoria pra pessoa que tá ali fazendo, cara, é uma experiência que a pessoa, se ela conseguir me ouvir um pouquinho, ela já vai mudar completamente a trajetória dela. Legal. E com certeza vai crescer. Não tem como não crescer você ouvindo determinados pontos que eu trago na mentoria. Crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Ela se encontra ali, encurta o caminho. Exatamente. Hoje você já teve uma curva de aprendizado gigantesca, né? Então, há mais de 10 anos nesse ramo aí, empreendendo, com todo o know-how. Hoje você consegue passar em uma semana, 15 dias, toda essa bagagem que você tem para a pessoa hoje que está querendo abrir um consultório ou mexer com, né, exatamente. Facetas ou próprio, como fala? A lente de contato. A lente de contato. E então... Tava na sua boca. Essa mentoria, ela serve para realmente você encurtar o trajeto dessa pessoa e dar um know-how para essa pessoa. Acho que abrir a visão mesmo. Abrir a visão. Então, crescer como empreendedor, não só como dentista. Empreendedor. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu tenho batido bastante na tecla é que o empreendedorismo, claro, ele vai estar sempre voltado muito a você abrir sua empresa, mas às vezes toda empresa é um dono. Existem muitos colaboradores. E às vezes você ser um empreendedor é você ser um excelente colaborador. Uhum. Hoje em dia as pessoas elas não querem mais ser excelentes colaboradoras. Quando elas estão trabalhando, às vezes, em algum lugar ou para alguém, elas fazem o básico. E estão acostumadas a ganhar um parabéns pelo básico. Ou um muito obrigado. Então as pessoas não querem ser excelentes. Não querem ser excepcionais. Né? E aí elas só querem ser excepcionais quando ela abrir o próprio negócio. E, às vezes, ela não sabe ter o próprio negócio. E é aí que eu quero entrar na cabeça dessa pessoa. Não precisa necessariamente, para você ser bem-sucedido, você ter o seu próprio negócio. Você também pode ser bem-sucedido sendo um colaborador, trabalhando para alguém. Né? Não necessariamente... Porque o que acontece? A pessoa abre o próprio negócio, abrir uma empresa é muito bonito. Você falar, nossa, abrir uma empresa. E fechar uma empresa. É horrível, é horroroso. Derruba a pessoa. E é mais caro. E você nem fecha. Você nem fecha. Então, assim, você vê às vezes a pessoa... Putz, ela põe na cabeça que ela tem que abrir uma empresa. E é só isso. A vida dela é isso. Medir o sucesso dela é ter uma empresa. E, cara, às vezes sua empresa é você só. E você trabalhando, às vezes, para alguém, você também consegue atingir excelentes objetivos. Uma carreira linda. E dá. Você tá empreendendo... Às vezes na empresa de alguém. Sim. Até porque para aquela pessoa chegar em determinado ponto de crescimento da empresa, dela mesmo, ela teve outros colaboradores que estiveram ali junto com elas. Hoje, óbvio que no consultório não sou só eu e o Paulo. Nós temos N colaboradores, dentistas, a nossa secretária, que fez secretariado, temos as nossas auxiliares, que ou são alunas de odonto, ou fizeram um curso para auxiliar dentista, então são auxiliares mesmo. Temos parte de relações públicas, né? Temos assessoria, temos o marketing. Então, não é só eu e o Paulo. Tem uma rede de gente por trás que dá o suporte pra gente. Perfeito. Então, lá atrás, quando a gente começou, infelizmente, não tínhamos como a gente ter uma rede que a gente tem hoje. Porque éramos pequenos, tinha que ser os dois. Os dois tinham que dar conta de tudo. Mas à medida que você vai crescendo, se você tentar abraçar o mundo sozinho, você não consegue. Então, você precisa de outras pessoas. Tem que formar uma equipe boa, né? E passar esse espírito de... Realmente, eles trouxeram um livro aqui, né, sobre encantamento, né? Então, não é só encantar o cliente, é também você conseguir encantar o seu colaborador para que esse detalhe seja parte de todo o encantamento. Eu acho que a partir do momento que o colaborador, ele realmente ele se encanta, ele tem prazer, ele vê aquela empresa, seja pequena ou seja grande, como... o melhor lugar do mundo, ele vê a trajetória dos seus donos e tem um amor por aquilo, que eu acredito que hoje os funcionários que estão com a gente, eu sinto isso deles, então eles dão mais força ainda pra gente crescer e dão todo o suporte pra gente. Se a gente tivesse pessoas do nosso lado que não olhassem a nossa trajetória e realmente tivessem orgulho, e têm orgulho da empresa que trabalham, a gente não conseguiria ter os resultados que a gente tem. Então, a gente realmente...
percebe que isso faz diferença. Ter esses colaboradores que têm orgulho da empresa. Além do bom salário que vocês devem pagar lá também, tudo mais, comissão de venda. Essa é a parte que o pessoal gosta, né? A gente... o faz me rir. Essa daí é... A pessoa que começou agora e ela quer chegar no estágio de vocês, dá uma dica para ela, doutora. Olha, primeiro eu acho que a gente tem que sonhar em idealizar o que a gente quer para saber onde a gente quer chegar, porque se a gente não tiver um objetivo final, a gente não sabe para onde ir. Então a gente tem que ter um ponto final. A partir do momento que a gente tem aquele ponto final, a gente tem N rotas para traçar e chegar naquele ponto. Mas a gente tem que definir isso. Definiu isso, qual é? Esse ponto de sonho pode mudar, né? A gente tem que também colocar um ponto de sonho possível, não adianta eu falar assim, eu quero ser o Bill Gates, eu não sei como chegar, ok, mas vai ser possível isso hoje eu não sei nada de informática, eu não sei nada de computação, vai ser possível isso? Não, eu tenho que ter as minhas bases para um dia eu poder chegar no meio do caminho, então pôr um sonho possível, porque senão eu vou me frustrar, e aí eu não vou nem dar o primeiro passo, porque a frustração vai te paralisar, mas o sonho, acho que é um dos pontos. O segundo ponto é você... ter força de vontade, realmente, de ir atrás e fazer e não ter... tem um meme que fala que a gente, quando tem o próprio... trabalha para alguém, trabalha 8 horas, né? E aí, quando a gente vai ter a nossa empresa, agora eu descobri que é trabalhar 24 horas. E é isso mesmo, não tem hora para trabalhar. Trabalhar com o que gosta. Trabalhar com o que gosta, aí fica mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Conta um pouco dessa passagem, né, que vocês construíram esse primeiro escritório, a primeira clínica, e começaram a entender um pouco sobre o consumo ali da região, né? Viram que era uma oportunidade de estar expandindo os negócios, mudando, indo para uma área diferente. O que se passava ali, né, na cabeça de vocês a partir do momento de procurar um novo lugar para ampliar o espaço, para receber os seus clientes com mais, né, com mais prioridade ali. Complementando até o que o Bruno falou, é aquilo que você estava falando para nós, e tipo assim, usando uma analogia, time que está ganhando também mexe, porque você falou para mim que você estava contando lá, e aí eu vou deixar você contar. Tá. Teve um pequeno trechinho que foi quando eu tive essa clínica que eu contei agora, né, da Sé, e a Bruna se formando, quando ela se formou realmente, eu falei, vamos tentar alguma coisa juntos, né? Então ela atendia lá na Sé comigo, porém teve uma oportunidade quando a gente vai buscando sempre a gente busca as oportunidades, né? A sorte acontece pra gente, né? Então algumas coisas vão acontecendo e vão te direcionando, né? Só que aí você tá ali, você vai agarrar aquela oportunidade ou não, e aí a sorte te pica, né? Sim. Então, apareceu... A gente fala que não existe sorte, né? A gente acredita muito na ideia de você mentalizar uma coisa e aí você põe suas energias naquilo. Boa. Tanto que quando a gente Total tenta... mentalidade positiva, que é o livro The Secret, né? Se a gente pegar e colocar energia em 15 coisas, não vai acontecer. Mas pega uma coisa e põe muita energia. Essa coisa deu certo, você muda pra outra. Deu certo, você muda pra outra. Sim. 15 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer. Então, na verdade, é isso. É a sua energia. Então, como a gente queria muito uma coisa, a energia, acho que trouxe... traz as coisas, né? Um consultório então, com não é a ela. Sorte. E não aquele que eu tinha. Queria um outro consultório um pouco melhor pra gente poder juntos, né, crescer, expandir. Legal. E aí foi quando apareceu um protético que eu trabalhava, ele falou, tem uma pessoa ali vendendo um consultório. Ela vai embora de São Paulo, embora pra Minas Gerais. Você não quer ir lá? Bom, legal, mas, né, vamos lá conhecer primeiro. Sempre foram corajosos. Não tinha dinheiro, né, pra comprar um consultório. Falei, o que eu vou lá conhecer? Mas vamos lá, né? Aí fui lá. Curioso, vamos lá ver. Vamos conhecer. Tem mentalidade positiva também, né? Mentalidade positiva. Porque, tipo assim, ó... Poder da atração. Exato. Tem que imaginar que eu tô comprando, se não tiver mentalidade positiva, você já pega e... Fala, nem vou olhar. Não é pra mim, não. E você chega lá, né? Quanto que é isso daí e tal? Você nem tem condição, mas você tá lá, negociando e tal. Mas... Bom, beleza. Aí o universo se rearranja, né? E aí, cheguei lá, aí a dentista ia embora para Minas.
E aí ela precisava vender o consultório. Aí ela tava vendendo, na época era R$20.000 o consultório, era uma cadeira, uma mesinha, uma mesa dessa cor. E era isso. Era aquelas de escritório que é compensado, azulzinha com cinza. De escritório, assim, bem antigo, tem gente que nem deve saber o que é isso, e as cadeiras... Tipo escola, né? Tipo escola. E aí, cheguei lá e ela falou, precisava de R$20.000 pra mim, R$20.000, meu Deus do céu. Falei, bom, beleza, fui embora. Aí eu falei com o Protete, falei, e aí, ela tá querendo vender mesmo? Será que ela facilita isso daí? Aí ele, faz uma proposta. Eu falei, beleza. Aí peguei, na época, nem tinha, acho que WhatsApp, né? Era... ligava, então, R$20.000 naquela época deve ser muito mais, né? Já era uma graninha boa. Tipo uns 200, uns 150? Acho que não chegava a isso. Uns 100 pau. Uns 100 pau. E nessa época você já mexia com... Não. Com lente? Não, eu tava na parte de... Como eu tinha o consultório lá na Sé, eu tinha um convênio lá com sindicatos aposentados. Então eu fazia muita dentadura. O negócio era fazer dentadura, era cuidar dos senhorzinhos, dos velhinhos e tal. Mas eu já tava começando a fazer implante, que era um tratamento um pouco mais caro, valor mais agregado, mas não fazia lá na Sé, porque não tinha paciente que pagava. E aí, fiz uma proposta pra ela, irrecusável, cara. 20 cheques de 1.000, com o primeiro pra 30. Porque eu falei, eu compro, começo a trabalhar e começo a pagar o próprio negócio dinheiro, ali. Eu vou pagando, né? Tá certo. Aí, óbvio, né, que ela não aceitou. Aí, acho que ela não conseguiu vender, ela me mandou, acho que SMS na época, alguma coisa assim. Queria vender pra mim daquela forma. Falei, bom... compramos um consultório. Aí fui lá e comprei o raio do consultório. Aí você virou pra mim assim, e agora? Ela aceitou. O que a gente faz? Se ela aceitou... Eu não tinha nem o cheque. Eu tinha que ir lá no banco e ver se o banco ia me dar o cheque pra eu pagar pra mulher lá. Bom, dei os 20 cheques lá de 1.000, com o primeiro pra 30 e começamos a trabalhar ali. Ali foi onde eu senti um pouco a diferença da região. Dava pra ir a pé de um consultório pro outro. Mas um consultório era na Praça João Mendes, onde tem o Fórum do João Mendes. Então você tinha um público ali um pouco melhor que andava, e o outro que era na Sé, não era na Praça da Sé, era do outro lado da Praça da Sé, mas era como se fosse a Praça da Sé, próximo do Poupa Tempo. E você ia em 2 minutos andando de um ao outro, mas era outro público. E aí lá eu comecei a sentir que, opa, peraí. Posicionamento, né? Mudando aqui a região, mudando a forma com que eu falo, mudando... eu consigo vender um tratamentinho um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, valor mais agregado. Começa a agregar valor, você começa a pôr em uma hora, eu vazia muito mais do que em um mês lá no outro. E também não era frustrante, porque até então a gente não conseguia colocar aquilo que a gente tinha estudado, que a gente estava sempre buscando melhorar, na prática, porque não tinha paciente para pagar aquilo. Então, o curso mesmo de implante que ele fez... não conseguia fazer, porque os pacientes, entre pagar um implante e fazer a dentadura, acabavam escolhendo a dentadura porque vive de aposentadoria. Aí já a dentadura já era caro para eles, né? Então, tinha isso que acabava frustrando um pouco, até como dentista no primeiro ano, pensou em desistir, né? Passa na cabeça, né? Tem vários momentos que você pega e você fala, nossa, chega, não aguento mais, não quero mais. E todos os seus amigos ganham mais que você, então... isso é. Todo mundo ganha super bem. Não é isso que na época nem tinha rede social. Hoje na rede social todo mundo é milionário. Naquela época era falando, né? E era comprando. Então as pessoas, trocando de carro, não sei o quê. Caramba, lá... As pessoas hoje, elas vivem o imediatismo, né? Muitas vezes elas se ferram lá a longo prazo, né? Exatamente. Uma das coisas que eu bato muito na tecla na minha mentoria também. Hoje, se a rede social acabar, minha clínica sobrevive. Sim. Porque hoje, meio a meio. Metade são novos pacientes de rede social e metade é indicação de pessoa que já tratou comigo há 8 anos atrás. Ou seja, você fez um trabalho bem feito lá atrás. O pessoal hoje visa ter os novos pacientes, os novos clientes, mas não visa cultivar esses pacientes. Eles querem sempre os novos para ganhar cada vez mais e gastar cada vez mais, para às vezes financiar uma vida na rede social que nem é condizente com a condição financeira daquela pessoa. Onde as pessoas acabam às vezes se afundando muito. Para mostrar, né, o que não é para pessoas que não estão nem aí para você. Então é complicado, não é tão fácil. E a partir desse momento que vocês foram para um consultório novo, vocês mudaram o posicionamento? Vocês sentiram que assim o local fez a diferença? O público começou a mudar? Eles começaram a enxergar a clínica de outra forma? Muito.
Muito, muito. Aí depois tanto que tinha paciente veio um outro no mesmo prédio. Esse ainda foi um consultório dentro de um prédio lá na João Mendes, no 9º andar. Aí do 9º andar, quando a gente começou a sentir que esse daí era um consultório, poxa, era bem menor que o outro, faturava mais do que o outro e trabalhava menos do que o outro. Pô, se formou ali a receita no bolo, sucesso. Falei, cara, é aqui, vamos tentar alguma coisa aqui. Eu não tinha como ir, tava começando o barulhinho de rede social, então Facebook ali, Instagram, começando a ter uma certa credibilidade, então as pessoas começavam já a buscar fotos, imagens, né, algumas coisas assim. E aí foi quando a gente buscou, lá no prédio mesmo, um lugar melhor e maior. Porque era a condição que dava para pagar o aluguel. Se a gente sabia que, dependendo da região, a gente não ia conseguir pagar o aluguel. Então, a gente tinha lá, a gente ia conseguir pagar o aluguel e melhorar mais ainda a questão de consultório, né? Dar uma cara mais bonitinha e tudo mais, porque era bem simples mesmo. Você abria a porta, já era cadeira odontológica, com uma mesinha que eu sentava ali para passar o valor do orçamento. Obrigada, tchau, tchau. Então, a outra clínica era mais... Faz diferença uma recepção. E a da Sé era mais bonitinha do que a da João Mendes, mas o pessoal gostava mais da João Mendes pela localização. Boa. Ah, entendi. Aí veio a segunda sorte. Aí veio a segunda sorte, que foi quando a gente tava lá no 9º andar. Eu peguei, comentei com a faxineira do prédio, falei assim, eu queria abrir uma clínica maior aqui no prédio mesmo, né? Porque o dono do prédio trabalhava no prédio. Então era muito fácil a comunicação, conseguir sala lá dentro e tal. Então eu queria lá dentro. Ela, eu acho que vai sair 3 salas no 5º andar, que é 3 salas em L, assim, dá pra você montar a sua sala lá. Falei, legal, o dia que sair, você me avisa. Beleza, isso era uma quinta ou sexta-feira, né? Chegou na segunda-feira de manhã, tava o porteiro assim, me deu uma chave. Que isso é aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade, que é a sorte acontecendo, né? Com certeza. Aí, o cara me deu a chave assim, ó. O que é essa chave aqui? O senhor não alugou lá o 5º andar? Falei, não, eu não aluguei nada, eu só perguntei se tinha sala vaga. Não, o seu Osmar falou que você alugou lá. Eu falei, não tem como. Como é que eu vou? Era, sei lá, outubro, novembro, tinha que reformar, montar a clínica e tal. Falei, bom, eu só vou também pegar essa sala se o seu Osmar deixar a gente continuar com a sala no 9º andar funcionando, enquanto a gente constrói essa outra clínica que vai demorar aí uns 2 meses, né? Porque eu tenho que continuar trabalhando, eu não vou parar de atender. Aí vamos lá conversar com o seu Osmar. Chega lá, seu Osmar. Não, pode ficar lá, doutor. Fica lá atendendo, monta a sua clínica, a hora que você terminar, que você mudar, aí você... E outra, não precisa nem pagar aluguel agora dessa sala nova. Você só vai pagar aluguel da sala nova quando você começar a usar a sala nova. Ó. Boa sorte de novo, né, meu? Caraca, esse aí você sabe fortaleceu, hein? Esse foi. Uma coisa que é complicada, tipo, por exemplo, no caso... vocês, né, com uma mentalidade assim positiva e uma mentalidade de sucesso, né, de que vai dar certo, né, de que vai acontecer e desde o princípio com essa concepção, bom, as coisas acontecem. O problema é que muitas vezes quando a pessoa não trabalha isso, ela não vai conseguir nem saber o que ela perdeu, porque uma vez que ela não aproveita a oportunidade passando, isso daí é como se fosse uma coisa enterrada que ela nem sabe o que ela perde na vida dela a curto, médio e longo prazo, né? É ruim demais. Sim. Porque a oportunidade ela surge quando você está buscando a oportunidade, né? Sim. Que aí ela vem atrelada à sorte. Mas se você tá parado, né? Eu brinco muito, eu falo, até para você ganhar na loteria, você tem que jogar. Senão você não ganha na loteria sem jogar na loteria. Então, não adianta. A oportunidade, ela só vai acontecer você buscando ela. Não, e ela dá coice em você também. Por exemplo, existem vários casos de pessoas que ganham na loteria, mas não vão retirar o prêmio. Porque ela realmente ela não acreditava que ela ia ganhar. Então, tipo assim, é a pessoa, para não falar um termo ruim, mas pisando na cara da sorte. Então é complicado. E eu concordo muito com 2 coisas que a doutora falou, que é a questão do sonho, principalmente na rede social hoje em dia. A gente falou, eu e o Bruno falou isso no outro podcast aqui, da questão do sonho, e a ideia realmente é sonhar grande e tudo mais, mas estabelecer metas... Tem uma vírgulazinha. Executáveis, tal, não sei o quê. Mensuráveis. Isso, é muito positivo.
E eu até vi num livro um negócio sobre isso, né? Que é estabelecer a meta, né? Você tem que sonhar grande, mas estabelecer metas executáveis e tomar decisões em cima disso. Outra coisa que você falou que eu concordo muito é a questão do time, da equipe, que ninguém conquista nada sozinho. Sim. Hoje mesmo ouvindo... Eu pensei, né? E aí quando você falou do time, eu lembrei aqui. Quando eu tava vindo, aí eu até postei uma música tal do Eminem e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, né? A música é muito foda e o cara, ele é bom, tal. Eu escuto mais sertanejo, mas a batida da música parece que tá dando soco na sua cabeça, cara. A batida da música, o arranjo musical, saca? Uhum. E tipo, a música é foda, mas talvez se não fosse o cara, o time dele naquele arranjo musical, talvez ele não seria ou não teria conquistado, chegado onde chegou, né? Sim. E você vê, às vezes um arranjo musical faz um Bora Bill chegar muito longe, viralizar, tudo mais. E não tem música ali. Então o time é muito importante, a pessoa precisa ser boa, a pessoa precisa se empenhar, mas é o time que levanta a taça junto. E para levantar, porque você levanta uma vez, mas se você quiser levantar mais do que uma vez, você precisa valorizar a base. Porque senão você levanta só uma vez e a pirâmide desmancha. Sim, com certeza. O Elon Musk fala isso, né? Eu não estudei em Harvard, mas quem estudou trabalha comigo. Boa. Porque a própria SpaceX, ele não faz a menor ideia do que se passa lá dentro, mas ele sabe. Ele é sonhador, claro. Esse cara é um doidão do mas é um cara... Você tem que, né, olhar e falar, pô, deixa eu ver tudo que esse cara fez. O cara quase quebrou, o cara, né, tem uma história muito legal. Então... Como toda história, você observa, olha, vê aquilo que é proveitoso pra você e aquilo que não funciona, você descarta e deixa de lado. Mas você tem que saber olhar e ver o que funciona, né? Com certeza. Outra coisa, esse negócio de livro. Eu leio, hoje eu tenho escutado bastante audiobook, né? É uma dica também, o pessoal correria, tal, não sei o que, às vezes não consegue ler. No carro, ler. em vez de colocar uma música, vai escutando um audiobook. Vai escutando um audiobook, que é como se fosse um podcast. É muito fácil, muito intuitivo. E te digo, depois você começa a ler um pouco mais, você começa a se interessar, porque os audiobooks, eles sugerem que tem algumas coisas de teste dentro do livro, mas você começa a se interessar, você pode acabar dando, sei lá, se apaixonando um pouco mais por isso, que eu acho que é um divisor de água para muita gente. Eu queria perguntar para vocês, que assim, na verdade a empresa de vocês é a cara de vocês, e vocês são a empresa. E aí, como é que faz esse negócio aí, meu? É uma coisa difícil, né? Porque é muito mais fácil você vender o outro que você se vender. Então, é uma pergunta difícil. Depois que veio essa onda da internet, né? Vocês começaram a surfar essa onda, se adaptar, entraram no mercado da internet, né? Quebraram algumas barreiras, porque assim, não é fácil estar na internet, né? Não. E tem algumas estratégias, tem que saber se posicionar. O que a internet trouxe de benefício hoje dentro do negócio de vocês? Bom, primeiro que a gente tem que agradecer muito o Instagram, porque a gente construiu a nossa carreira. Hoje, como o Paulo falou, 50% é de indicação, mas porque lá atrás a gente começou com o Instagram, muitos pacientes vieram do Instagram e a partir dali a gente foi construindo uma carteira de clientes. Mas hoje a gente tem esses que lá atrás vieram e os novos. Então, graças a Deus, se hoje a rede social sumir, a gente continua pelas indicações dos pacientes que já são nossos pacientes, que a gente já fidelizou. Mas, então a gente tem que agradecer muito, porque lá atrás, sem a rede social, talvez a gente não teria caminhado tão rápido, porque eu acho que 10 anos aí para chegar onde a gente chegou, montar a clínica que era a clínica dos sonhos, né? A gente idealizou ali, a gente colocou tudo que a gente sempre imaginou como o ápice de clínica pra gente. Então... O que eu vejo, assim, da rede social e da internet, lá atrás, que ajudou a gente e continua ajudando muita gente hoje, que é a questão da gratuidade. Hoje é gratuito. E chega, né? E chega. Então, assim, e você faz ali você faz uma foto e você divulga para quantas mil pessoas que você vai atingir? Só de um simples postagem. De dar um bom dia nos stories, você se conecta ali com 100 pessoas, 150 pessoas, você imagina se 10 viram seus clientes.
Sim. E você às vezes não tem noção do que é isso presencialmente, né? Exatamente. E aí você tinha lá atrás, na minha época, quando eu comecei, o monopólio de uma mídia social que era só quem tinha grana. Sim. Então, quem ia pra televisão, quem tinha condição de pagar o jornal, porque você tinha lá os anúncios de jornal, só que você tinha aquela página que tinha aqueles anúncios desse tamanho, aí tinha 55 mil anúncios, ninguém te achava. Revista de bairro, era uma coisa que você tinha. Tinha revista de bairro. Revista de bairro, eu fiz bastante em revista de bairro. Mas lista telefônica. Era ali, você tava ali no meio de... Lista telefônica. Não, aqui também tinha. Páginas amarelas, né? Tinha? Não, mas a gente não pegou. Não, eu cheguei a ter lista telefônica. Pegar a lista telefônica. Eu faço botox, mas eu não Não, a gente chegou. Eu tinha do lado do telefone a lista telefônica. Não, tudo bem, mas a gente não chegou a anunciar. Páginas amarelas. Não, a gente nem... Nossa, era revista de bairro. No interior que das fraldas ainda. Que tinha bastante lista telefônica e a cidade inteira aparecia lá e... Não, tinha outdoor, tinha outras ferramentas, ônibus, né? Até hoje tem. Até hoje tem, mas não é o forte. Não é o forte. Não é o forte. O forte hoje é rede social. Hoje o Instagram é o novo Google. As pessoas vão buscar o que ela busca no Google, ela também olha na rede social. Ela olha no Instagram. E tem um negócio também de saber beber água limpa, viu? Porque assim, ó, por exemplo, a rede social, e aí um erro meu, eu olhava de uma forma diferente. Eu até tirava sarro, assim, com a minha esposa. Não, isso é atraso de vida, para de ficar gastando energia aí e tudo mais. Cara, depois que eu fui entender o tamanho que o negócio estava tornando, mas eu não tive essa sensibilidade. Quando eu fui ter essa sensibilidade, aí que eu comecei a montar a rede social para a empresa, tudo mais. E aí o que acontece? Isso, garanto para você que foi um divisor de água. Hoje vai aparecendo novas redes e tudo mais, e você gastar energia nessas novas redes, de repente, é se consolidar. O próprio podcast, por exemplo, a gente começou o podcast quando... Hoje tem bem mais, viu? De um ano para trás, para agora. Então, basicamente, a gente também está bebendo um pouco de água limpa, né? Mas quando começamos, eu pelo menos, né? Comecei na rede social... Isso é quando eu montei meu Instagram? Em 2019, 2020. Caramba. Começou tarde, né? Eu nunca tinha postado nada no Facebook e tudo mais. E tirava sarro. Se minha esposa tivesse aqui, ela ia falar. Eu tirava sarro dela. Ela falava, para de ficar gastando energia com isso. Cara, depois que eu fui ver, tipo, Whindersson Nunes, outros influenciadores, aí na parte da finanças, né? Thiago Nigro, esses caras, Bruno Perrino, uma galera. E eu fui entendendo que os caras estavam movimentando. Eu falei, cara, isso daí não é brincadeira, não. Né? Sim. E assim, você estava aberto a entender isso daí. Eu não estava aberto, não. Eu estava falando assim, não, isso aí, não. Sabe? A lá política, que você não quer nem escutar ou ver do outro lado. Para mim, já estava a mentalidade disso aí. Não, isso é atrás de vida. Mas isso vai ter até hoje pessoas que pensam dessa maneira, é normal e ok. E às vezes o seu negócio também não depende de uma rede social. Você também tem que entender. Não adianta você ter um negócio que na rede social não serve de absoluto. Se é um negócio que não tem imagens legais, ou uma informação legal, ou algo que atrai um público, aí também não adianta você trabalhar as redes sociais. Também tem que saber trabalhar as redes sociais. Assim como você também tem que entender como que uma rede social funciona para você conseguir entregar o conteúdo. Perfeito. Você pega hoje, por exemplo, uma rede social que nem o Instagram, eles querem competir com o TikTok. E aí, tem problema falar? Não. O TikTok, não, porque às vezes tem esses negócios que corta e tal. Você né? pode falar de tudo. E aí... Você deve falar mal do Zuckerberg. Vixe, Maria, não, aí ele vai começar a boicotar o meu, né? Aí vai cortar o meu. Aí, então, o Instagram, ele vai lá e lança o Reels. Cara, se você tá na rede social, você tem que fazer alguma coisinha ali pra aparecer, Sim. cara. Até a rede social se aprimora, você não vai? Sim. Você vê, exatamente. Você viu que o Store... agora tá no TikTok e o Instagram virou o Reels. Sim. Pô. Ou seja, os dois copiam um do outro. Tendência, né? Um começou a explodir, o outro fala, não, vou fazer também. Aí começa. Snapchat, quando começou também, foi o mesmo formato do History hoje do Instagram. Sim, né? sim. Pegando um gancho agora, falando sobre tendências e tudo mais, a gente vê que tá na moda hoje a harmonização facial, né? Os lábios, tudo mais, rugas pra mulherada aí. Doutora, conta um pouco como que foi você entrar nesse mercado, né? Você é dentista e começou a ver as tendências que estavam acontecendo e fala, pô, esse negócio é interessante, eu acho que eu vou começar aqui e tal. E hoje estão desenvolvendo um ótimo trabalho.
mas como que foi lá no começo para você olhar para essa nova tendência e realmente entrar de cabeça nisso? O gap de mercado estava muito claro, né? Porque a turma tá meio judiada aí, né? A parte da harmonização, ela é uma parte que se a gente não for atrás, não cai no nosso colo dentro da faculdade. Não tem na grade curricular ainda, acho que isso pode mudar e vai dar mais força ainda, acho que para a área. Mas, infelizmente, ainda não tem na grade curricular, então é uma coisa que você se formou, você tem que ir atrás do conhecimento. Então, quando eu me formei, ele já fazia o curso de implante, e esse professor que dava o curso de implante, ele começou a dar curso de harmonização. Até então não se falava na palavra harmonização, era preenchimento de bigode chinês, preenchimento de lábio e botox. E aí ele fez o curso de botox, ele ganhou o curso do professor e fez. Aí ele falou, olha, eu tô percebendo que é mais difícil eu como homem chegar pra uma mulher e falar assim, por que você não faz um botox nessa ruga? É diferente de uma mulher chegar pra outra e falar. Ele falou, eu acho que é uma coisa que você que deveria partir. Explorar, né? Porque eu ainda estava muito presa à parte da odontologia de tratamento de canal. É uma coisa que eu fui fazer uma pós na parte de tratamento de canal, mas não tem um paciente que chega e fala assim, nossa, que legal, hoje eu vou lá na minha dentista porque ela faz um canal maravilhoso. É realmente uma coisa que você só lembra quando você tá com dor, né? Geralmente dentista é lembrado quando tá com dor. Quando o bicho pega, né? Exatamente. E ninguém liga para outro e fala assim, olha, eu tô aqui com dor de dente, você tem um dentista para me indicar? Não é uma coisa de muita indicação. E aí ele falou assim, então acho que você deveria ir para essa parte. Aí eu fiz o curso de Botox. Depois disso, ele deu para mim o curso de preenchimento, caso a gente conseguisse trazer pacientes para o curso. Não foi isso? Era pacientes ou alunos? Se eu conseguisse para o meu professor, né, que eu dava aula junto no curso dele, se eu conseguisse para ele uma aula no congresso da faculdade. Verdade, na faculdade. A gente tinha semana de ele me dava palestras uma bolsa do curso dele de preenchimento labial para eu dar para a Bruna. Que legal. Aí eu conheci o pessoal lá, falei, vocês não querem falar sobre harmonização facial, implante, não sei o que e tal? Meu professor aqui, ele fala sobre isso. Aí ele vai, aí faz. Caramba, você é um cara sortudo, viu? Eu sou muito sortudo, Caraca, cara. Quem tá ouvindo aqui fala, esse cara tem sorte. Só pra loteria que eu não tenho sorte, olha. E aí eu comecei a fazer o curso, aí ela me chamou para fazer, ajudar no curso como professora de orientação. Aí a gente começou a ajudar eles, fez uns 3 cursos com eles. Chegou a montar numa outra instituição também, levou o curso lá, eles deram a aula, a gente como professora assistente. E aí eu comecei a trabalhar dentro do consultório. Foi mais uma das coisas que a gente percebeu que era uma limitação da região, que fez a gente mudar pela 4ª vez de consultório. Porque eu percebi que ali eu não ia ter paciente para estética. E quando a gente entra na harmonização dentista lá 10 anos atrás, tinha um preconceito muito grande de dois lados. Do paciente, que era dentista, fazer um procedimento estético. Na verdade, de 3 lados. Da indústria farmacêutica, que não aceitava o dentista. Então, para a gente comprar o Botox, a gente tinha que comprar como uso terapêutico, como só medicamento. E o preenchimento só tinha uma empresa que vendia ainda para os dentistas. As outras empresas, pela questão de ser claro, né? Questão de mercado, não queria perder os médicos, não vendiam para os dentistas. E tinha o lado ainda da questão dentro da própria odontologia, como os dentistas enxergavam os dentistas fazendo. Então, tinha esse preconceito também. Então, teve essa dificuldade no começo da parte de estética facial que eu peguei lá atrás. Então, foi muito difícil. Então, um dos pontos que eu acho que facilitou esse crescimento foi a troca de local, sim. Então, mais um ponto que levou a gente a trocar mais uma vez, montar em outro lugar, sem ainda ter sabendo também como ia pagar, só se jogou e foi. Tem que dar certo, não tinha a opção de não dar certo, então ou dava certo ou dava certo. E eu comecei a conseguir, a rede social já estava também sendo trabalhada com o Instagram, já estavam quase 2 anos, né, mexendo no Instagram. Desde o começo vocês estavam tratando isso como uma ferramenta de prospecção? Sim, e a gente usava o antes e depois,
que não podia. Não podia? Era proibido. Então, era proibido antes e depois. A classe odontológica hoje, graças a Deus, conseguiu a liberação, mas isso é de 2 anos pra cá. Então, o começo foi muito difícil, porque as maiores denúncias no conselho odontológico eram de dentistas, denunciando outros dentistas, porque eles não tinham coragem de fazer, eles não queriam sair da sua zona de conforto, de ir para um estudo, de ir atrás do conhecimento e se jogar e fazer. Então, quem fazia isso sofria o preconceito da própria classe, como eu falei. E aí a gente começou com essa questão da rede social, divulgar a parte, além da parte estética que o Paulo já fazia com os influenciadores, com a rede social, também para esse lado da estética, com um pouquinho da cautela, porque a gente ainda tinha essa questão de não poder fazer para uso estético a toxina, só terapêutico. Então, tinha cuidado com o que podia mostrar e o que não podia mostrar. E a questão do antes e depois. Só um ponto. Questão da rede social. Que me lembrei agora. A gente também, quando começou a questão da rede social, a gente não sabia muito por onde começar a trazer na época, os influenciadores. E aí, tem que agradecer muito a Thaís, que também foi uma sorte ter conhecido a Thaís. Mas também foi comprando um ovo de Páscoa da irmã gêmea dela, que eu conheci a Thaís. Outra sorte também. E aí, mais uma dica. Momento. Você tem que ter as pessoas certas para te ajudar também. Sozinho, esquece que você não vai chegar em lugar nenhum. Boa. A pessoa pode procurar uma assessoria também, Uma assessoria. Né? Hoje tem muito assessor. Você tem que procurar um assessor sério também, né? Sim, por isso que você tem que saber quem você vai buscar para te auxiliar naquilo que você está precisando. Então, você vai buscar uma assessoria, tem que tomar cuidado, porque também, do mesmo jeito que a rede social explode todo mundo bacana, ela explode também as pessoas que né, nivela por baixo ali o trabalho. E a rede social, do mesmo modo que ela te levanta, ela pode também te derrubar, também né? Te derrubar. Chega um cliente ali que... É o que eu ia falar. A lente de contato, às vezes, não é para todos, né? Tanto a harmonização como a lente de contato. Depende da pessoa. Chega lá, quer fazer um milagre, alguma coisa ali. Às vezes acontece de o doutor falar, pô, eu acho que não vai ficar legal, acho que deve ter muito não isso, combina muito. Muito. E a pessoa quer e acaba se frustrando quando faz e tal. Você já teve alguma experiência com algum cliente assim, que já quis colocar uma lente de contato e depois se arrependeu? Hoje eu consigo muito mais falar para esse paciente, não faça, porque o paciente ele vê a rede social, ele vê ali a foto bonitinha, ele vê o antes e depois, ele vê a doutora Deolane lá na fazenda, que foi eu que fiz, e fala, nossa, eu quero um sorriso branquinho igual dela. E chegar lá no meu consultório... Todo mundo, hein? Chegar lá no meu consultório e fala, eu quero o sorriso da doutora Deolane. Aí eu olho a pessoa com um sorriso bonito. Por quê que você quer? Porque ela tá só influenciada. E aí cabe a mim, na parte que sou, né, devolvo sou profissional, devolvo saúde. Sim. Não sou vendedor acima de profissional. Não, vou vender o tratamento para esse paciente. Eu vou falar para ele, não faça. Você não tem indicação. E eu não faço. Que aí entra um pouco naquilo quando você expande demais. Se eu coloco lá 6, 8, 10 dentistas, provavelmente ele vai vender para esse paciente esse tratamento, porque ele também está visando o lucro dele. Então ele fala assim, opa, peraí, eu ganho aqui por venda, então eu vou vender esse tratamento, sim. O paciente está vendidinho. O paciente está aqui assim, quanto que é para eu fazer? Pô, boa. Lindo. Aí eu já breco, eu falo, não faça. Justamente por isso, porque se a pessoa se arrepender depois, é irreversível. Qualquer tipo de tratamento é irreversível. Então você tem que fazer tendo ciência. Sim. Tratamento de lente de contato, né? Não a parte da harmonização. De contato que eu tô falando. Sim. A harmonização já é mais tranquilo, porque é um procedimento reversível. Quando de uma pessoa com uma força grande, assim, por exemplo, um artista. Ô, doutor, eu vi lá, tem o Whindersson Nunes, Tirulipa, a doutora Deolane. Tem. Quais são os principais aí que você fez? De alta agora, a doutora Deolane é bem forte. A Tati Zaki, que a gente atendeu, a Deolane também a gente atendeu. Livinho. Livinho é meu paciente desde a época da João Mendes. Sério, cara? O Livinho tinha 300 mil seguidores quando ele passava cheque sem fundo ainda. O Livinho é danado. Galera, pra quem não conhece, corre pro Instagram, dá uma verificada lá, dá uma fuçada no Instagram deles, no perfil, no trabalho deles. Eles são doutores de artistas, de influenciadores, né? Mexeram com o sorriso de uma porrada de gente aí que
que tá na mídia social hoje, que tá entre as celebridades. E ele contou um pouco, né, dos pacientes dele, dos artistas que você já fez toda a mudança, né? A doutora também tem alguns artistas. Casos que a gente vem acompanhando junto com a gente o crescimento e estão com a gente há muito tempo e vai melhorando cada vez mais o rosto desses pacientes. E pelo que eu... o cupom para nós ganhar uma comissão, usa o cupom lá, eu descobri como fazer, aí o doutor vai me dar 10% do tratamento. Não, pelo que eu tava vendo nas redes sociais, o doutor, ele é vendedor mesmo, ele chega lá, abre lá o celular e fala, viu, quem quer aprender a ganhar dinheiro, lucrar não sei quanto aqui, arrasta para cima, segue lá. Verdade. Como que é isso aí? Você abriu uma turma de mentoria, hoje você forma alunos, capacita alunos, quando que vai ter uma próxima mentoria para a galera que está escutando aí saber um pouco mais? Legal. Ó, uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro, e inclusive eu postei um vídeo essa semana sobre isso no YouTube, sobre a diferença de uma mentoria para um curso. Hoje em dia, muitos profissionais acabam vendendo mentorias e, na verdade, são cursos. Né? Porque a diferença do curso e da mentoria. A mentoria você vai trabalhar também o emocional dessa pessoa, o crescimento pessoal. O curso é mais técnica. E aí a pessoa às vezes compra uma mentoria e chega lá, ela só vai aprender como fazer aquilo. E na mentoria não, na mentoria é muito mais do que isso. É você ter um acompanhamento, você ter ali qualidade de ensino, você ter algo um pouco mais restrito, né? Algo muito aberto. Então a mentoria ela tem alguns pontos que são diferentes. Né? A próxima turma, agora em dezembro, a gente já está abrindo. São 2 alunos por mentoria, então é algo bem exclusivo mesmo. É um projeto que eu já tinha antes da pandemia, foi brecado durante a pandemia por conta de não poder fazer ali o presencial, então eu acabei ficando um pouco brecado, né? Mas agora, com tudo foi voltando, a gente colocou em prática e está bem estruturado, que é o MADE, né? Fez até eu tentei uma brincadeira aí do meu sobrenome, então é Metodologia Antonioli de Ensino, e aí eu falei, eu preciso criar com o meu sobrenome uma palavra que seja que encaixe. Aí foi o made, que hoje em dia todo mundo, made in alguma coisa, né? Made in China. Sim. Então, o made veio para fazer essa brincadeira aí, doutor, com a palavra. Só esse sobrenome aí já aumentou uns R$5.000 aí. Já valorizou o high ticket aí. E a gente, agora no começo, a gente tá, como eu tô buscando formar bastante aluno, a gente tá com um preço bem legal. Quem entrar em contato, entrar no Instagram do Made, tem muito conteúdo gratuito, tem um grupo do WhatsApp que a gente também conversa bastante lá, e lá a gente tira muita dúvida. O pessoal manda política no grupo do WhatsApp também? Não, é regra não falar de política, nada polêmico, senão toma ban, senão toma ban. Exatamente. E o legal 24 horas suspense e depois vai embora. O legal, quando você faz parte de uma mentoria ali, você não está só aprendendo conteúdo, você aprende sobre gestão também, sobre vendas, sobre marketing, sobre pessoas. Exatamente. Né? Além de tudo isso que é empreender, envolve muito essa coisa do encantamento. Não é só chegar, vender e o cara foi embora, beleza. É identificar os momentos, desde que o cara chega até a hora que ele é atendido, como que tá a sensação dele ali, se tem alguma coisa para melhorar. Na hora que ele vai embora, ele volta com a sensação de missão cumprida, que a gente fala que a gente tentou montar um ambiente onde ele se sentisse tão à vontade, que até no banheiro a gente colocou caixinha de som pra pessoa não ficar com problema. Se tiver que ir no banheiro, até nisso a gente vai pensou, feliz. entendeu? Vai tranquilo. Tem como aumentar o volume caso o negócio esteja ruim? A caixinha de som do banheiro, o volume dela é um pouco mais alto do que a do restante da clínica. Isso é bom também. Que é pra quem tá lá dentro ficar bem à vontade mesmo, e não se sentir acanhado. Um rojão mais forte, não tem perigo. E realmente faz a diferença isso. Quando uma pessoa que às vezes se desperta ali e fala, pô, os caras pensaram até nisso, até no barulho do banheiro aqui. Então, às vezes, aquilo ali fica marcado nela, né? Exatamente. Que é a experiência que a pessoa vai ter. Perfeito. Né? Um ponto que eu trago que é, às vezes, um restaurante. Todo restaurante serve comida. Mas, às vezes, você vai num restaurante e tem aquele garçom excepcional que o cara, da última vez que você foi, ele lembra o que você comeu.
cara, você nunca mais deixa de ir naquele restaurante, às vezes por conta daquele pequeno detalhe. Sim. E é só comida, você só tá comendo. Independente do público também, né, doutor? Independente do público, do ticket, da área. A experiência é barato. A experiência é barato. A experiência é barato. A experiência, ela não é cara. Você fazer uma experiência excepcional para a pessoa, às vezes é o bom dia quando a pessoa entra de todo mundo que trabalha. Pô, pensa, você tem lá 4 pessoas, 4 funcionários, tem uma recepção minúscula. Toda hora passa alguém na frente dessa pessoa. Pô, treina todo mundo, ó, na hora que passar, se apresentar e dar um bom dia. Oi, eu sou tal pessoa. Bom dia. Você vai ver como aquela pessoa vai... Sim, vai mudar ela tá o dia. tão bem ali, cara. Ela se sente tão bem lá naquele lugar e ela foi fazer uma limpeza dentária. Mas a experiência foi A gente surreal. fala da questão... Eu falei brincando do banheiro, mas é verdade. Tudo ali é pensado, sabe? A gente, no início, imaginava assim... quando eu vou no consultório fulano, ciclano... Que a gente... Teve outras pessoas que foram referências, que a gente falou assim, nossa, isso aqui é tão legal, e essa pessoa faz isso da área odontológica, foi trazendo coisas pra gente ir associando no nosso trabalho, né? Então, por exemplo, quando você vai no consultório e você vê uma pessoa da limpeza passando, enquanto você tava ali na recepção meia hora, 5 vezes, você não vai automaticamente, você não vai parar para pensar tipo isso, mas é Né? automático. Automático. Aquele lugar é limpo. Mas ela só passou com uma vassourinha ali. Quando você vai no shopping, que você vê a pessoa limpando, você fala assim, o shopping é limpo. Então, são coisas pequenas que você fala assim, a pessoa ela não entra no racional daquela ação. Mas Mas você colocou dentro dela aquilo. Você colocou dentro dela aquilo. Né? Então, ela já vai imaginar que o seu consultório é super limpo. Você tá falando da área da saúde, você precisa ter, de fato, um lugar limpo. Mas ela passar ali 5 vezes dá mais credibilidade para aquilo que você... passa, que você mostra dentro do planejamento, do atendimento ali, que é realmente limpo. Então, isso é um ponto. Tudo que o paciente ele vai passar ali é planejado, é pensado. Ele vai chegar, ele vai preencher uma ficha, ele vai ficar ali 10, 15 minutinhos, mas é o tempo que a nossa copeira vai lá, vou oferecer um café, um bolo. Então, tudo vai ser pensado para aquela experiência que a partir do momento que ele abriu aquela porta, ele vai lembrar daquilo só coisas boas. Essa é a intenção, né? Então, é tudo detalhezinhos. E sempre foi assim desde a clínica lá da Sé. Então, assim, mas agora é fácil falar tudo isso, né? Agora tem condições de fazer tudo isso, mas eu não tenho como... Não, sempre foi. A partir do momento que Desde que eu tinha um colaborador. O cliente, ele tá chegando na Disney ali, então. Exatamente. Tá entrando e se encantando, né, pelo processo. Tanto que todo mundo, quando você vai falar Disney, pode ver, todo mundo fala Disney. E às vezes a pessoa nem conhece, nunca foi, nunca viu. Aliás, 98% das pessoas nunca nem do Brasil não foram pra Disney. Mas tem o sonho de ir pra Disney. Porque tem o encanto da Disney, aquilo que eles criam nas pessoas sem fazer absolutamente nada. Inclusive, é um livro que você trouxe, né? Trouxe aqui pra vocês. Vocês vão, acho que, fazer um sorteiozinho, né? A gente vai fazer um sorteio. Precisa assinar, dá pra fazer um sorteio. Legal. 3 livros. O jeito Disney de encantar os clientes. Boa. Qual que é o ensinamento? Passa o ensinamento de cada um desses aí. Aliás, se vocês quiserem falar cada um. Esse daqui... É um livro, não é um livro que eu li recentemente, mas é um livro que foi um grande divisor de águas lá atrás. É um livro muito antigo, tá? Eu não vou entregar todo o conteúdo, porque senão o pessoal não vai ler, né? Então o pessoal tem que ler. Mas é um livro que, assim, me ensinou bastante a entender as pessoas, a conversar melhor com as pessoas, porque eu sou muito tímido. Então, assim... Não parece, doutor. Não, putz, sou muito, demais. E aqui, esse livro me ajudou demais. Ele tá metendo pitch aqui em nós. Mais ou menos, aí. Foi bem ousadinho quando a gente se conheceu. Não, eu sou tímido. Mas ele é tímido. Sou muito tímido. E aí esse livro, assim, me ajudou muito a você desenvolver um discurso legal, quando você está conversando com alguém, né? Como realmente se comportar ali na frente daquela pessoa, né? Legal. Esse outro que eu trouxe é um que eu li recentemente. É o melhor do Cortella. Putz, Cortella pra mim, assim... é o brabo, hein? Cara, um pensador... Hoje em dia a gente não tem Mentorzão. grandes... Eu gosto muito dele e do Clóvis, sabe? E sabe uma coisa que a gente não tem hoje em dia? São grandes pensadores. Que são pessoas que Filósofos, param né? e ficam filosofando. E fazem aquilo, né? Ser a vida dessa pessoa. E aí esses filósofos, eles trazem pra você grandes insights. Sim. Né? E por eles não serem, por exemplo, às vezes bem...
sucedidos financeiramente, hoje eles são deixados de lado, esses grandes pensadores. Né? Não estou falando do Cortella, não sei como que ele é financeiramente, mas a rede social dá atenção realmente para quem se expõe lá. E essas pessoas, elas não são muito expostas. Talvez isso mude um pouco, viu? Sim. Tomara. Porque eu acho que as pessoas têm que parar para pensar aquilo que eu falei de parar para pensar, que eu falei da faxineira, né? Passando, é exatamente isso que o filósofo tem no trabalho. Pegar aquilo que você nunca parou para pensar, que você faz aquilo sem nem saber por que você tá fazendo, mas aí ele pega e de uma maneira, ele explica o porquê você faz aquilo, porque... Não científica, mas... Comportamental, humano, né? Exato, e aí, quando a gente tem o lado humano... E aí, esses insights, às vezes você... Aí, aqui ele tem são pequenos textos, são coisas rápidas, que é o que, hoje em dia, às vezes a pessoa parar para ler um livro inteiro, ela não para. Então, aqui é legal, porque são vários trechinhos de vários pontos... E aí, cada ponto, se você gostar daquele trecho, você vai se aprofundar no assunto e vai ler sobre aquilo. Boa. Né? Então, é um livro, assim, eu gostei demais. Me ajudou até a fazer... Eu tenho um vídeo no YouTube completo só sobre o trechinho que eu li aqui. De tão bacana que é, assim, esses insights que ele traz. Passa uma mensagem desse livro aí pra nós. Aí. Só pro cara gerar o gatilho e a pessoa... Eu vou pegar aqui, vou abrir. Nossa, tem tantos. Que tem um... Então, você vai achar um aí, depois nós vai pro outro livro? Vou legal. Agora eu falo da... Esse aqui é ela que vai falar. Eu que vou falar? Vou, então procura aí um jeito Disney. Gosta. Deixa eu ver. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Disney. E de verdade, eu entro assim no parque da Disney, me emociona, porque a gente revive ali um momento que... Quando a gente faz assim, né? Que a gente fala da gente, da nossa criança. Então, isso daí já é mais para a área psicológica, psicologia mesmo, mas é isso. Então, quando eu entro lá, eu realmente revivo aquilo de que quando você não tinha preocupação com nada, que eu realmente sentava ali na frente de uma TV e via aquilo acontecer de uma forma muito mágica. Enfim, eu revivo muito isso. Então, realmente, para mim, ali, quando eu entro no parque, e é uma coisa que eu gosto de fazer todo ano, então, se eu pudesse trocar, às vezes, uma viagem de conhecer um lugar novo e ir pra Disney, então, é uma coisa que eu falo que as pessoas... Você é fã. Sou fã. E que eu falo que a pessoa tem que fazer uma vez na vida, pra entender. Boa. Então, esse livro, eu acho que quem lê esse livro vai entender por que a Disney tem esse nome tão forte que o Paulo falou. Às vezes, você nunca foi, você não sabe como é, mas você fala, é Disney, né? Então, esse livro, quem for ler vai entender o porquê que ficou desse jeito, porquê que tem esse nome tão forte. Trabalha com sonhos, né? Então, eu acho que é isso. Se a gente contar muito, você começa a contar o que fala, a pessoa realmente tem que ler, entender o Walt Disney. Então, gente, era uma pessoa totalmente normal, como todas as outras, mas ele tinha o sonho dele. Então, acho que aqui você vai entender um pouquinho dessa minha paixão. É legal quando a gente olha essa história e vê o legado que ele construiu, né? E todo mundo que ouve falar em Disney hoje tem essa sensação, essa lembrança de voltar a ser criança, né? Toda essa experiência que ele criou, esse legado que ele deixou, todo mundo que ouve falar hoje já automaticamente já sente aquela sensação e tudo mais, né? O nome é tão forte que, na verdade, que tem uma informação que saiu recentemente que a Disney+, ela passou a Netflix de assinante. Você viu isso aí? Não vi. Ela passou a Netflix de assinante. E o nome é muito forte, né? E as produções deles são disparadas, assim, né? E também tem uma lição que você pode tirar disso, que é investir em qualidade, não em quantidade, né? Sim. Que é um pouco do que vocês estavam explicando sobre clínicas franqueadas, tudo mais. Não que elas sejam ruins, nem nada do tipo, não fazendo uma crítica, mas o foco de você é atendimento personalizado, né? Personalizado. A gente, tanto eu quanto o Paulo, a gente tem um perfil de que a gente não consegue deixar ver a pessoa insatisfeita e falar, tá tudo ok, vida que segue. Tem gente que consegue ser assim. Então, pra gente não funcionaria nunca esse modelo de baseada, né, que o pessoal fala, porque pelo nosso perfil. Então, a gente sempre buscou um perfil de máxima excelência dentro, né, do nosso limite, óbvio. E sempre vou estar sempre melhorando. Nunca, hoje, com certeza, a Bruna de amanhã é muito melhor da de hoje. Porque eu sempre vou estar melhorando. Eu acho que isso as pessoas
essa é a diferença entre uma pessoa evoluir. Porque se você não percebe que você tem coisas para melhorar, como você vai melhorar? Né? Então, eu percebo isso muito nas pessoas, que elas às vezes acham que elas já são as melhores do mundo. Cara, você acabou de sair das fraldas. Então, você tem que escutar os mais velhos, você vai ter melhorias, mas também você precisa acompanhar a tecnologia, evoluir e tudo mais. Mas todo conhecimento vai ser válido para você melhorar. Até aquele conhecimento do que você não fazer. Então, eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma técnica e gosto muito dela e tenho bons resultados. Mas tô sempre fazendo curso. Por que você faz tanto curso? Cara, porque às vezes eu vou fazer um curso que não vai servir para mim. Eu não acho que funciona a técnica. Mas só de eu saber que aquilo não funciona, já foi um grande aprendizado. Porque eu vou deixar de errar com aquilo que eu vi que não funciona. Boa. Então, realmente aprender com as lições prontas, né? Não com bater na cabeça, né? Sim. Boa. Você tá sempre aprendendo. Mesmo quando você tá vendo algo errado, você tá aprendendo. Que aquilo não é certo. Que aquilo é errado. Você tá aprendendo. Boa. Né? Boa. E ó, achei um legal aqui. Boa. No mundo competitivo, para caminhar para a excelência, é preciso fazer o melhor, em vez de contentar-se com o possível. Ó. O cara é demais. Foda essa aí, hein? É muito bom. Eu gosto demais. E são pequenos insights. Pô, é verdade, legal isso daí. E você vai lendo, ali tem vários. E você vai desenvolvendo isso. Você vai desenvolvendo, aplicando. Você vai gosto, se habituando a estar sempre buscando melhorar. Pessoalmente, né? Interiormente. É tão fácil você tirar conteúdo de dentro, né? Tão fácil, é tanta coisa. E é questão de você pegar, às vezes, um que você gosta. Um que eu não li ele inteiro, porque eu acho que é um livro que você... Como você te faz pensar, não adianta você querer num dia. Ele é pequenininho, são frases, então você lê rápido, mas é um livro que você tem que ler, parar e pensar aquilo que tá falando. Então, tem um capítulo que é de falar sobre trabalho. E aí fala assim, fundamental é o que lhe permite conquistar algo. Por exemplo, trabalho não é essencial, ele é fundamental. Você não trabalha para trabalhar, você trabalha porque o trabalho lhe permite atingir a amizade, a felicidade, a solidariedade. Dinheiro não é essencial, ele é fundamental. Sem ele você passa dificuldade. Mas ele em si não é essencial. Boa, é o meio, não o fim. Então, sim. Então, assim, te faz pensar nas coisas, sabe? Então, acho que é um livro para te fazer pensar. Boa. Ô, doutor, tem um negócio que é o seguinte... no mercado de residência, onde você preza por extrema qualidade e faz um atendimento personalizado, eu vejo que você tem uma maturidade muito grande a nível de rede social. Porque só com uma maturidade muito grande, você consegue brincar sem deixar de entender que você é um puta profissional. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade disso, né? Sim. Por exemplo, acha que vai brincar, isso significa que você é bobo ou alguma coisa do tipo. E isso tem que ter muita maturidade pra você entender até onde vai isso, até onde volta isso. Até onde você vira ridículo. Isso. Tipo, qual o sentido, qual a seriedade que você passou no nível de trabalho que você faz, né? Você tá falando ali de um tratamento muito grande, como é que você vai ser tonto na rede social? Boa. Então eu tenho que tomar esse cuidado, mas eu gosto dessa parte de trazer o humor, de trazer a brincadeira, de trazer o engajamento. Isso. Então, só que é ali, ó. Você anda numa linha muito tênue entre... E tem que saber como que... Se você realmente tem esse tom de brincadeira. Se eu for fazer uma brincadeira igual a dele, vai ser forçado, vai ficar parecendo ridículo, porque eu não tenho essa veia. Sim. Então, essa não é a pessoa... Bruna sendo engraçada. Então, eu tenho um lado mais sério, eu sou uma pessoa mais séria, me solto com os amigos e tudo mais, mas eu não tenho essa veia engraçada. Então, se eu for fazer um negócio engraçado, vai ficar feio. Você sempre teve essa maturidade? Você tem que ser você, né, ali dentro, na rede fora social, das câmeras. você tem que ser você, porque isso é que vai te aproximar. A partir do momento que você não é aquilo, vai soar falso, né? E aí você não vai conseguir vender, independente da área que for. E essa questão de ser compatível com aquilo que você faz. Acima de tudo, nós tratamos um paciente. Nós trabalhamos com a área da saúde. Boa. Então, temos que ser sério. Então, tem um momento... Em tudo, né? Tem um momento de brincar. Sim. Porém,
Não adianta, eu não vou fazer piada porque não sei fazer. Se eu for contar uma piada, às vezes você pega um humorista, ele contando uma piada, eu contando a piada, com ele ele falou, morre de rir, né? Que você fala, as pessoas não me levam a sério, tudo que eu falo, as pessoas acham que é brincadeira. Porque o jeito do cara falar é engraçado. Agora, se eu for contar a maior piada do mundo, a pessoa vai ficar... E é expectativa também, né? O humorista... Quer tentar contar uma piada, hein? Você vai no... Não, vixe, não, nem brinca. Esses dias eu ouvi no stand-up o cara falando assim... ele fez uma piada sem graça, lá todo mundo deu risada. Aí ele falou assim, também vocês pagaram pra estar aqui, né? Se eu falar qualquer coisa aqui, vocês vão dar risada, porque estão pagando pra estar aqui. Então é a expectativa que você tem, né? Agora eu, dentista lá, que faço tratamentos grandes, vou fazer um monte de piada... O pessoal vai ficar, o que esse cara tá falando? Cara louco. Então eu tenho que saber dosar. Porque ali também é uma veia principal de venda sua também, né? Eu tenho feito brincadeira e tudo mais, mas meu Instagram não é veia nada de venda, né? Tipo assim, eu vendo por outras plataformas, né? Mas o que eu tava... Mas assim, se fosse uma plataforma principal minha de venda, eu tomaria cuidado, né? Bom, tomar cuidado você tem que tomar de qualquer forma, mas... Eu vendo lá tudo mais, eu falei, esse cara aqui é confiante nele, porque ele vai brincando e vai levando e adquirir essa maturidade das duas uma. Ou é na loucura e você falou assim, bom, não morri, vambora, ou precisa ser muito confiante, né, pra poder avançar nisso, né? Pra você se expor na rede social, você tem que ter uma certa confiança daquilo que você tá fazendo. Eu confesso que às vezes dá um pouco de receio, assim, você vai postar alguma coisa, eu penso 2 vezes, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas uma das coisas que eu nunca deixei, né, isso na empresa e em qualquer lugar, nunca deixei, assim, transparecer uma mentira. Sempre é uma verdade. Então, sempre tudo que tá acontecendo é verdade. Não vamos mentir aqui que a gente tá, sei lá, viajando, a gente não tá viajando, ou qualquer coisa do gênero que seja relacionado ao trabalho. Isso até mesmo na clínica, por exemplo. Quando, sei lá, um paciente chegou lá num dia errado e alguma coisa a gente precisava... falar para essa pessoa que a gente falhou. Boa. Vamos falar que falhamos, pedir desculpa e acabou. Não vamos inventar uma história. Sim. Porque essa história vai surgir daqui 1 mês e a pessoa vai falar, mas não era outra coisa que tinha acontecido aquele dia. Mentira tem perna curta. E a mentira não vai bem. Mas se expor aí tem... eu acho que a rede social... tem que... A rede social, na verdade, você tem que ter maturidade, né? Aceitar a crítica. Sim. Então, eu aceito crítica numa boa, porque como eu falei, eu tô sempre buscando evoluir. Então, por mais agressiva que seja a crítica, eu vou olhar aqui e vou falar, bom, será que tem razão? Será que não tem razão? Às vezes, e hoje em dia as pessoas, infelizmente, usam a rede social, se escondem atrás de um perfil fake pra criticar. Porque ninguém perde o tempo pra ir lá e falar bem. São poucas as pessoas que realmente vão lá e falam bem. Mas, e esquecem que do outro lado tem um ser humano, uma pessoa que realmente tá vendo, que tem sentimentos e tudo mais. Mas nesse sentido, você tem que ser... Pra você entrar numa rede social, você tem que ser meio frio. Porque tem que entender que do outro lado, às vezes, tem uma pessoa que... É aquilo que ela pode dar, né? Então, assim, não é fácil, como que você vai querer que a pessoa não recebeu aquilo, dê aquilo? Hoje mesmo. Tudo bem, infelizmente. Poxa, que pena que você é assim. E hoje eu tenho uma maturidade muito diferente de lá de trás. Lá atrás eu recebia crítica, eu recebia um comentário, eu me esperneava, me batia. Meu Deus, eu vou xingar, não sei o que, não sei o que. E hoje eu olho e falo, poxa, que pena que você pensa assim. Se faz sentido, se tem como absorver alguma coisa daquele comentário, legal. Se não tem, eu simplesmente descarto e jogo fora. Eu nem dou palco pra esse tipo de gente. A mentalidade que evoluiu, acho que você começa a amadurecer também como profissionalmente, né? Mentalidade muda e você começa a enxergar, né? Nesses pequenos detalhes, você começa a encontrar melhorias para sua vida, como, né, talvez melhorar ou mudar um pouco da estratégia que tá usando, que às vezes falhou, comunicou errado, a pessoa não entendeu direito. E aquilo que eu falei, que a questão de energia... Não lê comentários. Não leia os comentários. Né? Não vale a pena. Não vale a pena. Se você não sabe lidar muito bem com isso, ou até se você sabe, não lê. Porque a pessoa tenta construir, mas ela destrói, né? Puta, mas ninguém faz um comentário negativo tentando construir alguma coisa. É você que vai na pegar cabeça aquilo dela, e alimentar aquilo. E construir pra você ou não. As pessoas... Às vezes faz sentido ou não. Não, e elas colocam a desculpa de, mas você tá postando, é público, eu posso falar o que eu quiser. Não pode. Não é assim.
O Cortella fala muito disso, né? Ele fala muito, peraí, a opinião, até certa medida, ela passa... Quando ela passa o limite ali do outro... E eu não cheguei pra você e perguntei o que você acha. Você tá dando a sua opinião porque você quer. Então, eu absorvo se eu quero ou não. Eu fiz uma transformação pro caso de um amigo do Livinho. E foi uma mega transformação. A gente tá em processo ainda de transformação. Cara... Mudou a feição do cara, um amigo de infância que o Livinho deu. Eu postei até hoje isso, viralizou, saiu na GR6, saiu em tudo que é canto. Você vai ler os comentários, a galera destrói assim mesmo. Mete, né, fala mal mesmo, tá horrível, tá não sei o quê. Claro, é 10%? É 10%. Tá artificial, tá muito branco, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Você lê, ali você até tem maturidade, mas você nem todo mundo vai... Você pega, você faz assim, respira... contente, né? Então, assim, não lê os comentários que é melhor. O doutor aí, a doutora já estão muito mais maduros que nós, mas aqui nós também, a gente até se autoconhece um pouco, quer dizer, um pouco não, muito mais, se expor, e na verdade até nos assistindo, né? Até perguntar pro Bruno como que impactou isso daí, esse negócio do podcast, de se expor, tudo mais, de se assistir e começar a se policiar. A partir do momento que eu começo a me assistir nos episódios, né? Eu começo a identificar alguns detalhes que eu talvez não consegui me comunicar, não consegui me expressar legal. Alguns vícios de fala também, né? Que acontece. Às vezes tem um vício aqui que você fica falando, né? Não sei o quê. Às vezes você assistindo, você fala, porra, realmente eu tenho que melhorar... Falar um pouco mais perto do microfone, que eles ficam loucos da vida. Mas aprendendo, né? Só que isso, eu trabalho na minha mentoria, nos dentistas, onde eles têm que olhar o trabalho final, porque esse é um dos seus trabalhos. É o podcast. E o podcast, você se assistindo e sendo autocrítico, você tá evoluindo pro seu próximo episódio. Agora, se você começar a assistir os seus episódios e não ter crítica nenhuma, eu sou um bonzão, eu sou um melhorzão, aí estabiliza. Você não evolui. Então, essa autocrítica é muito boa. É bom isso que pra desenvolve você pessoalmente. Isso faz você ser um ser humano melhor. Com certeza. Boa. Até o jeito de abordar, entrar numa conversa ou corta o convidado, fala aqui, atravessa. E aí a gente vai pegando a manha, Pô, eu fiz isso daí. Aí no próximo você já vai melhorar aqui. Já vai se policiando. Vou dar um exemplo, né? A gente, eu, né? Um erro que eu vinha cometendo era, até por estar ansioso por fazer o projeto, o podcast e tudo mais, às vezes cortava muito, às vezes não, cortava muito assim na conversa. E aí se policiando com isso, mas aí depois fui percebendo que também se não complementasse, a troca ficava muito crua e aí a gente ficou olhando lá o achatamento da curva, tal, que é a taxa até onde a pessoa fica mais no vídeo. Então, cara, é um equilíbrio tão complexo. Mas eu vou puxar uma pergunta agora que veio da plateia. Essa aqui... temos uma plateia ali de Biona. A Gesley e o Vinícius. Faltou um microfone para nós colocar lá. Amigos nossos de Biona estão aqui hoje. Mas eles mandaram aqui para mim. Vamos fazer a pergunta? Eu tenho aqui, ó. Pergunta da Gé aqui, ó. Meu marido tem solução? Dá uma olhada aqui pra plateia. Não, mentira, não é esse não. Até porque a gente já sabe que não tem. Às vezes é um pouquinho difícil, mas a gente dá um jeito. Brincadeira, babão ali é gatão, bonito. Na verdade, ele tem um carrão antigo, assim, eu gosto de carro antigo. Quando ele entra no carro lá, ele fica bonito. Agora tem uma propaganda de TV que sabe que você sai... Fica feio, entra. Acho que era do estilo. Olha, não fala muito de carro antigo, o Paulo também gosta. Gosta? Depois nós conversamos. Deixa abaixo. Ela quer saber sobre a dificuldade de empreender no ramo da estética, como você deu certo aí e tudo mais. Então, você pode falar para ela tá ali, ó lá. Eu acho que hoje a parte de harmonização, a palavra harmonização, ela se vende sozinha. Então, já tem uma facilidade muito grande, né? Hoje em dia, com a rede social e os tratamentos estéticos, eu acho que uma coisa que ficou... Não é que banalizou, mas deu acessibilidade de você se tratar. Antes as pessoas falavam, vou fazer um botox. Só rico faz botox. Hoje em dia todo mundo faz botox. Se quiser, se tiver, né, um planejamento, fizer uma reservinha, não é algo impossível de se fazer. E a gente tem que... O botox, ele é o que vai te jogar no mundo da estética. É um caminho sem volta. Boa. Depois que você fez o primeiro botox, você não fica mais sem botox. Porque você sente que o olhar muda, tudo muda. Então,
Hoje eu acho que é um dos ramos, assim, gostosos de trabalhar, sabendo falar com o público. Então, é difícil na questão de expectativa. Então, tem só tomar cuidado com o que você passa de expectativa para esse cliente, paciente, porque geralmente quem a gente procura no ramo da estética, a expectativa é muito alta. Como ele falou, tem solução aí? Não sei se vai ter jeito, o meu amigo. Mas... Depois nós vamos analisar ali. Vamos fazer uma avaliação ali. Para você não ter problemas, né? Então, sempre alinhar as expectativas. É um tratamento, então... Muita gente vende a questão de uma transformação. Então, vamos com calma. Hoje, acho que a mentalidade das pessoas estão um pouco mudando. Estão acompanhando a questão de fazer um procedimento para conter o envelhecimento, né? Então, hoje, com os bioestimuladores, está bastante essa ideia. E o Giannichini, que vendeu bastante a história aí do tratamento rejuvenescedor e mantendo o que ele é mesmo, sem mudar grandes características. Então, acho que é uma área, assim, muito gostosa de trabalhar, porque é um paciente que vem feliz, é um cliente que vem feliz para você. Só tem que tomar cuidado com essa questão para aquela felicidade não virar um problema para você. Então... E acho que no começo também não ser uma agenda voltada só para a harmonização. Então, assim, você se formou... Mas acho que ela quer mesmo entrar nessa questão do mundo da estética sem... montar uma clínica de estética hoje. Não sou nada. Posso montar uma clínica de estética? Claro, você vai ter profissionais, trazendo profissionais de qualidade, alinhando isso com a equipe, né? O que você vai trazer para o seu paciente como resultado. É um tratamento, então é uma ciência de meio, não é uma ciência de fim. Boa. Então... De quanto em quanto tempo indicado uma pessoa fazer um botox, um preenchimento? Cada tratamento, ele limite, tem a assim, sua... fazer uma aplicação na boca, a pessoa fala, eu quero a boca igual a da tal pessoa. Né? Às vezes é difícil você conseguir fazer uma boca que a pessoa quer, que ela tá com a expectativa. O limite é a anatomia, né? Então, cada um tem uma anatomia. Você é diferente dele, que é diferente do Paulo, que vai ser diferente de mim. Então, não adianta a gente falar assim, eu quero essa boca em mim. Tem anatomia, a gente tem que respeitar. Mas ela faz as bocas aos poucos. Ela não chega, a pessoa chega lá querendo uma boca uma sessão hoje, e a pessoa tem são sessões. Como eu falei, é uma ciência de meio, né? Não é uma ciência de fim. Então, vamos sentindo se é possível naquele tecido, se é possível, se fica legal nesse rosto. Se tem um rosto fininho, vai colocar uma bocona, não vai ficar legal. O que você quer transmitir com essa imagem que você está querendo mudar, vamos dizer assim. Então, isso tem muito. Às vezes, você precisa ter você vai trabalhar mais com o lado de vendas e tal, mas não é uma venda pesada, sabe? É algo que é mais tranquilo, que é mais pela conversa, que vai se vendendo. Se você colocar uma mandíbula, por que a mandíbula... Pedem uma mandíbula quadradona e falam, estou sexy. Não, o sexy não é sexy. Você está passando uma imagem de forte, porque isso vem de uma característica masculina, que é a nossa ideia de uma pessoa forte, que está ali que é o braçal, vamos dizer assim, que venderia isso. Então, você colocar uma mandíbula muito marcada numa mulher, tipo um rosto de Angelina Jolie, ela é linda, maravilhosa. Mas olha os papéis que ela fez, todos de mulheres fortes. Ela nunca vai fazer a Patricinha de Beverly Hills, que é a coitadinha, porque a característica de rosto dela não vai vender aquela história. Boa. Então é isso, você também tem que tomar cuidado. Se a pessoa não quer passar... O que ela pede e o que ela quer atingir. Boa. Então você também tem que tomar cuidado com isso. Tem uma consultoria aí também, tem uma mentoria aí que você está vendendo também. Tô vendendo também, é um visagismo aí. Ela tem. Dois mentores vendendo mentoria. Ontem mesmo teve uma mentoria lá no consultório que a pessoa foi só para visualizar ela o dia inteiro, como que ela conversa com o paciente, como que ela ouve esse paciente. Legal. Eu acho que o posicionamento hoje interfere muito em relação a... Ela perguntou exatamente... Essa foi a questão. Como que você se posiciona diante de um problema? Um paciente que reclama. Eu falei, me traz a situação. Como que seria essa reclamação? Ela tinha trabalhado depois, ela ia fazer um procedimento, ficou inchado, anestesiado. Eu expliquei tudo isso pra ela, mas mesmo assim, na hora que terminou, ela falou, meu Deus, como que eu vou trabalhar assim? Eu falei, mas
como você falou. Aí ela me passou. E ela toda assim, falando assim. Eu falei, então, quando você for falar algo que realmente o paciente tem que prestar atenção, você tem que mostrar uma postura mais firme, um posicionamento. Mostrar que dentro daquela sala, fechou a porta, quem comanda ali é você. Então, se você falar muito assim, às vezes o paciente ele ouviu tudo isso, mas ele não escutou. Porque ele precisa escutar as suas orientações. Tem coisas que, assim, você vai falar que ele não vai absorver. Mas as orientações do pós, ele precisa escutar. E as orientações do procedimento que vai acontecer com ele, tudo também, para ele decidir se ele vai querer fazer ou não. Se você falar assim, às vezes ele não vai te escutar. Na venda técnica, a pessoa precisa sentir que você tá com a mão no volante, né? Senão ela não sente confiança e até por causa do ticket e tudo mais, ser maior, se ela não sentir confiança, acho que ela não avança. Até por isso que ela acaba, às vezes, optando por pagar um pouco a mais, se for o caso, para avançar. Nós estamos indo para a reta final. E assim, doutor Paulo, doutora Bruna, queria que vocês dessem um ensinamento assim, de empreendedorismo, uma mensagem para quem está escutando. Na hora que vocês acharem interessante, talvez não precisa ser pode ser o que você quiser sentir que faz sentido falar, que faz sentido multiplicar. Acho que eu já trouxe. O meu é meu provérbio chinês, que eu gosto muito, que é: o burro nunca aprende, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Então você vai aprender aí com a experiência das pessoas. Então, para um pouco de, às vezes, falar demais e ouça mais as pessoas. Todo mundo tem a acrescentar para você. E se você vai para o lado do empreendedorismo ou para o lado de ser um funcionário exemplar, que hoje é o que às vezes falta no mercado e precisa, e saiba ouvir mais as pessoas e falar menos. Acho que esse tem momentos da vida que o empreendedor ele tem que se colocar em local de aprendiz também, né? Sim. Para realmente ir para o próximo nível. Acho que em todos os momentos você está sempre aprendendo. Tem uma frase que todo mundo fala, que é: se você está numa mesa e você for o mais inteligente, saia dessa mesa agora, né? Você precisa aprender com as pessoas que estão ali realmente e sair dali no próximo nível. É isso aí. Exatamente. É isso. Esse aí dele vai dar um cortão, hein, meu? Ele é... E o meu, eu acho que, mantendo a linha do livro que eu trouxe aí, é a questão dos sonhos. Acho que a gente tem que, para crescer, ter sonhos, mas colocar metas tangíveis, porque senão a gente se decepciona e aí a decepção paralisa a gente. E o empreendedor, ele nunca pode se decepcionar, ele tem que estar sempre pensando em crescer, em crescer, em crescer. Então é isso. Incrível, é isso. Boa, muito bom, muito bom. É isso, estamos chegando na nossa reta final. Você ia passar as redes, né, Bruno? Eu vou passar as redes, mas antes de falar, queria que vocês falassem aonde que fica o consultório, né? Fica aqui na cidade de São Paulo. Sim, fica na Vila Mariana, na Rua Vergueiro, rua conhecidíssima aqui de São Paulo. Continuação da Paulista. Continuação da Paulista. E nas redes sociais ali a gente faz, né... Divulga um pouco do nosso trabalho, demonstra um pouquinho do nosso dia, da nossa vida mesmo, nossos 4 cachorros e um gato. Ixi, é mesmo. Meu churrasco, né? O churrasco não pode faltar. Esse churrasco aí eu tenho paciente por conta de churrasco. Sério? Boa. Mas, cara, você vê como é o poder da internet, né? E de, assim, você conseguir influenciar uma pessoa a realmente ter confiança no seu trabalho e fazer um orçamento. Não pelo que você faz, mas pela pessoa que você é nas redes sociais e fora das câmeras do offline. A pessoa tem um leque. Ela abre uma rede social, ela tem um leque. Ela vai naquele... E assim, eu não posso me vender na rede social como eu sou o único que sei fazer isso. Eu acho que eu seria muito injusto. Eu acho que tem exímios... Então, assim, se eu vendo na rede social que só eu sei fazer, então minha mentoria não presta. Sim. Porque então eu não ensino nada na minha mentoria. Porque se só eu sei fazer, então meus mentorados não sabem fazer. Então eu não gosto de me vender na rede social como eu sou o melhor ou seja lá o que for. Eu acho que a pessoa tem um leque e ela tem que ir naquele profissional que ela mais se sentiu à vontade, mais se conectou. Porque ali o resto flui. O resto vai. A internet hoje, né, tem um poder de botar o cliente, né, na cara da sua empresa. Hoje você posiciona a sua empresa na maior avenida do mundo, que é a internet, onde milhares de pessoas passam todos os dias. Se você se posicionar do jeito certo, ativar alguns gatilhos que aquele público-alvo vá se interessar pelo seu produto, pelo seu serviço,
você consegue gerar conexões e ativar alguns gatilhos, né? O primeiro ponto é entender o seu cliente. Quem você quer trazer, né, como seu cliente. Eu acho que esse é o ponto. Aí você tem a conversa muito mais direta e muito mais resultado, porque você vai direto e aquela pessoa queria escutar aquilo, quer ouvir aquilo, daquela forma com que você fala. Às vezes você pega uma pessoa que ela fala certinho o português, todo correto, e o profissional, ele já é mais despachadão e tal, aquilo que você estava falando, né? Então, é isso. A rede social, ela conecta pessoas. E aí, ela vai conectar aquela que é mais próxima de você. Sim. E se identifica com aquilo. E se você for uma mentira na rede social... no Stories eu sou uma coisa, quando a pessoa chega é outra. Não funciona. Vai se frustrar. Vai durar pouco. Vai durar pouco. Até pra você mesmo, eu não digo nem assim financeiramente, porque isso pode até estar sendo saudável financeiramente pra você, mas nem tudo é pelo dinheiro, né? Às vezes... Enfim, a gente já sabe onde termina isso. Se não sabe, pergunta pra alguém que tomou na cabeça, que você vai entender. Doutor, vocês podem dar o arroba aí da rede social de vocês? Já tem milhões aí de seguidores. Pessoal, são famosos, né? Doutores de artistas, quase mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Deixa aí o arroba de vocês, onde que a galera pode encontrar vocês. Na tela. Legal. O meu Instagram é dr.pauloantonioli. Boa. O meu Instagram é dra.brunamesquita. A gente tem o Instagram da clínica também. Clínica Antonioli. Clínica.antonioli. E o Instagram do Made agora também. A gente vai trazendo conteúdos não só da odontologia, conteúdos financeiros, que a gente pode começar investindo pouquinho, aquele pouquinho que sobra para poder ter um retorno, um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo. Vocês também estão convidados a participar lá do Instagram para agregar mais ainda pra gente. A gente vai seguir. Boa, é isso aí, pessoal. Acompanha nossas redes sociais, o arroba Como Fazer _podcast. Acessa também nosso canal do YouTube. Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Esse é um podcast onde a gente ajuda, né, as pessoas que estão vindo a como criar grandes negócios. Estamos falando toda semana com grandes empreendedores de diversas áreas diferentes, realmente para a gente entender como foi a trajetória, como vocês fizeram acontecer, né? E a grande sacada disso aqui é conseguir passar para o público, né, um insight aqui de toda essa conversa que a gente teve. Se uma pessoa pegou um insight daqui, é o que ela precisava para ter coragem para pôr em prática o sonho dela. E eu vejo um padrão, viu? O que a pessoa precisa para fazer um negócio, com o padrão que a gente vem vendo aqui, é a pessoa ser boa. Boa de coração, não boa porque ela ajuda, porque ela doa, mas boa de coração. Plantar no próximo o que ela sabe que ela planta nela e dá resultado. E eu vejo isso nos influenciadores. Hoje em dia, primeiro o cara entrega para depois o cara colher um resultado. Aquela ideia do colaborador, poxa, eu preciso de um aumento. E aí o que ele faz? Ele quer um aumento e aí, ao invés de ele entregar um pouco mais, a gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar, ao invés de entregar um pouco mais e solicitar um aumento, não, ele quer um aumento para entregar um pouco mais. E isso a gente aprende com pessoas que atingem o resultado que não funciona. Provavelmente vocês entregaram muito mais para depois, em algum momento, de alguma forma orgânica, ou pela vida, ou pela rede social, porque Deus, ou porque o homem, ou porque a internet quis, devolver um em dobro para vocês, que merecem, e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. É só agradecer. Obrigado pelo convite, sensacional, foi uma conversa muito boa. Gostei legal. É isso, de verdade. E pegando um gancho do Vitor aqui que ele falou, né, das oportunidades, eu vou deixar aqui para quem quiser estar um dia participando junto com a gente, sentado nessa mesa aqui, manda pra gente no nosso inbox, né, o porquê que você deveria estar sentado aqui batendo papo com a gente, que a gente vai selecionar algumas pessoas aí para a gente estar conectando e conversando um pouco, né? Dando oportunidade para as pessoas também estarem tendo um momento dela de sorte, né? Sim. Que pode ser a virada de chave. Seu momento de sorte agora, só você mandar para nós. É igual a gente tava falando com o Dr. Paulo. Apareceu a oportunidade, ele foi lá. É isso aí. Não custa nada, vai lá, manda uma mensagem. Se for, foi. Se não foi, manda mensagem tenta de novo, vai tentando. As melhores mensagens, os melhores comentários, a gente vai dar oportunidade. E é isso aí, galera. Segue meu Instagram, @Bruno_Nakati. E o arroba do podcast também,
@Como Fazer Andar Podcast. O seu, Vitão? É Victor HDC Moraes. A gente brinca que é meio complexo, mas você vai lá no podcast e vai estar meu link lá. E é isso. Agradecer. Isso aí. Obrigado. Galera, muito obrigado pelo papo. E a gente vai voltar para rodar o sorteio dos livros aí. Essa já é a sorte começando. Boa. Então, galera, corre pro inbox. A gente vai abrir um sorteio aí pra galera. Tá recebendo esses livros aqui. Doutor vai assinar, hein? E com assinado certeza. ainda, hein? Com certeza. Isso aí. Agora. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu.